O secretário de Estado dos Estados Unidos, Tony Blinken, esteve em Israel nos dias 1º e 2º de maio passado para pressionar o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a concordar com um acordo de cessar-fogo com Hamas e também para encerrar a guerra. Netanyahu disse que não poderia se comprometer a encerrar a guerra, que a missão de Israel agora é lidar com os 4 batalhões restantes que estão em Rafah. Ao mesmo tempo que faziam pressão, a administração de Biden interrompeu a transferência de munições e armas importantes e necessárias para Israel. No momento da visita e da pressão de Blinken em Israel, chuvas intensas começaram a cair em Houston, Texas. Ao longo de 4 dias, caíram mais de 500 milímetros de chuva. Isso foi uma chuva devastadora. Outra tremenda enchente atingiu Houston em agosto de 2017, quando Jared Kushner foi enviado ao Oriente Médio representando a Casa Branca. Lá, ele participou de reuniões com vários líderes do Oriente Médio sobre o futuro plano para dividir Israel em 2 estados. Em junho de 2001, o diretor da CIA, George Tenet, estava em Israel negociando um acordo de cessar-fogo com os palestinos quando a tempestade tropical Allison inundou Houston, com grandes e severas enchentes, com muita perda de vidas e propriedade. Em abril de 2011, a administração de Obama também estava aplicando uma pressão significativa sobre Israel naquele ano. E os Estados Unidos tiveram um número recorde de mais de 700 tornados naquele ano. A embaixadora dos Estados Unidos da ONU, Susan Rice, chamou as comunidades israelenses de ilegítimas, a mesma coisa que a secretária de Estado Hillary Clinton afirmou em uma entrevista. Além disso, o porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca, daquela época, também disse que as novas casas aprovadas e construídas na região da Samária, região que os árabes chamam de Cisjordânia, ou margem ocidental, também eram ilegítimas. E daí vimos um número recorde de tornados no mês de abril de 2011 nos Estados Unidos. Agora, será que a enchente histórica e sem precedente em Porto Alegre tem alguma coisa a ver com Israel? Eu acho que sim. Lembra que Lula recentemente disse de Israel em um palco internacional? Lula da Silva fez várias declarações difamatórias sobre a campanha militar de Israel em Gaza. Em fevereiro de 2024, ele acusou Israel de cometer genocídio em Gaza e comparou ações de Israel ao Holocausto. Lula afirmou: o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não tem paralelo em outros momentos históricos. E ainda Lula disse: isso não é uma guerra de soldados contra soldados, é uma guerra entre exército altamente preparado contra mulheres e crianças. Essas declarações geraram polêmica em várias partes do mundo. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, classificou o comentário de Lula como antissemita, vergonhoso e absurdo. Katz diz também que ninguém prejudicará o direito de Israel a se defender. A comparação de Lula entre as ações de Israel e o Holocausto gerou fortes reações e fúria de autoridades israelenses, que enfatizaram a gravidade de tais declarações. Além disso, Lula endossou o caso de genocídio da África do Sul contra Israel na Corte Internacional de Justiça.
Em um comunicado separado, Benjamin Netanyahu disse que Lula não somente banalizou o Holocausto, mas também ele desonrou a memória de 6 milhões de judeus que foram exterminados pelos nazistas. Lula atraiu a indignação não somente de Israel, mas de várias outras partes do mundo. Mas Hamas agradeceu e celebrou os comentários de Lula nas redes sociais. Lula foi declarado persona non grata em Israel e será até o dia em que retificar dos comentários absurdos. Até hoje, Lula não se corrigiu. Pelo contrário, ele continua a apoiar o regime terrorista Hamas. Consequentemente, uma das maiores enchentes da história aconteceu em Porto Alegre, atingindo 385 cidades. Está escrito: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram. Porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Zacarias 2:8. As promessas de Deus são eternas, e se pararmos para observar, os anjos de Deus estão em ação, cumprindo a palavra de Deus. Independente da infidelidade da grande parte dos judeus, Deus defenderá Israel. Israel não reconheceu seu Messias ainda, mas um dia a nação de Israel reconhecerá Jesus com muito remorso. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e das súplicas, e olharão para mim quem traspassaram, e chorarão sobre ele, como quem lamenta pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como quem chora amargamente pelo primogênito. Tudo isso nesse vídeo é para lembrar que a palavra de Deus é verdadeira e viva. Tudo o que está escrito acontecerá. Nenhuma palavra de Deus cairá pelo chão. Jesus vai voltar em breve. Se você ainda não chamou o nome, não clamou o nome dele, que hoje seja o dia da sua salvação. O amanhã não é prometido a ninguém, e saiba que ir à igreja uma vez por semana não salva ninguém. Salvação é somente através de Jesus. Reconheça de que é um pecador e precisa do Salvador. A Bíblia diz que, em Romanos, não há nenhum justo, nem sequer um. Todos que pecam estão aquém da glória de Deus. Mas se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer verdadeiramente em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo, pois é com o coração que você acredita e é justificado, e é com a sua boca que você confessa e é salvo. Pois todo aquele que clamar o nome de Jesus será salvo. Obrigada, Senhor, Maranata.